Olá, estou aqui para mais uma dica para se viver bem. Hoje eu quero falar sobre timidez. Eu sou a Bispa Lúcia, sou terapeuta ocupacional, terapeuta familiar, sou consteladora. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Deixe o seu like se você gostar e acione o sininho e você vai receber mais conteúdo ainda, ok? Eu quero falar sobre timidez. Timidez é um desconforto, uma inibição em situações sociais. A timidez nos impede de alcançar os nossos objetivos pessoais, amorosos, os nossos objetivos acadêmicos, nossos objetivos profissionais. Muitas pessoas não desenvolvem, não crescem profissionalmente por causa da timidez. Muitas vezes as pessoas, ela deixa de ir fazer um teste de trabalho porque acha que não vai conseguir e sente medo na hora de falar dela mesma e não vai fazer o teste. Ou outras vão, mas na hora de fazer o teste trava, esquece de tudo, a timidez vem e ela não consegue falar aquilo que deveria falar naquele teste. Então a timidez nos atrapalha, faz-nos travar e nós não alcançamos aquilo que desejamos na nossa vida. A timidez muitas vezes é causada por, talvez você foi criado num ambiente muito rígido, de muita cobrança, de muita comparação, de muita exigência. E você aprende que você precisa ser perfeito. E perfeito ninguém é. Mas a gente vai com essa crença limitante de que eu preciso ser perfeito. E eu preciso estudar para ser perfeito, e você pode até estudar, mas nunca alcança aquilo que deseja, porque a perfeição nós não vamos chegar. É uma exigência muito cruel, é uma exigência que nos machuca mentalmente. Então, é importante você entender que nós não chegaremos à perfeição. E aí essa criança foi criada nesse ambiente, chega na pré-escola, chega na alfabetização, já com esse sentimento de ser perfeito, e quando vai fazer uma leitura diante dos colegas, não consegue, às vezes gagueja como qualquer outra criança, e as crianças riem, e você acaba levando isso para a vida. E leva essa timidez para a vida, a dificuldade de falar em público vai começando a ser instalada, a dificuldade de ser aceita pelos coleguinhas está sendo instalada. E aí vai crescendo uma pessoa tímida. Eu quero falar um pouco sobre como vencer essa timidez. E eu quero falar de mim mesma. Eu sou uma pessoa tímida e era muito mais, mas venci muitos estágios da timidez com desafios, eu me desafiando. Eu comecei a me desafiar e falar, não, você vai conseguir. Eu comecei a me desafiar a coisas pequenas. Na igreja eu chegava e eu falava, eu vou conversar com as minhas amigas. Eu não vou ficar só ouvindo hoje, eu vou falar algo. Coisas simples. E eu comecei a me alegrar e me aplaudir pelos os meus... aquilo que eu ia conquistando, né? As minhas pequenas vitórias, eu comecei a aplaudir.
Então eu comecei a colocar desafios de ajudar alguém. Eu saía de casa e falava, hoje eu vou conseguir ajudar lá na escola dominical. Hoje eu vou conseguir falar com pessoas no final do culto. E eu comecei a colocar esses desafios e entrar nesses desafios, mesmo se muitas vezes esses desafios foram negativos para mim. Mas eu falava, eu não vou parar, eu vou insistir. E isso me ajudou muito com a minha timidez. Eu comecei a pensar comigo mesmo, pensar de mim mesmo de uma maneira mais positiva e não ficar pensando que eu não vou conseguir, ou que eu não vou ser aceita, ou que eu não vou falar de uma maneira que vai agradar. Então eu comecei a me desafiar e a olhar para os problemas ou pelas minhas deficiências, meus limites com mais positividade. E eu fui caminhando e vencendo dia a dia. Nessas posturas de desafios, eu comecei a ir para o meu quarto e começar a treinar certas falas, que para mim era muito difícil. Eu comecei a treinar posturas, sorriso no rosto, e quando eu ia para um lugar em que eu ia ser desafiada, eu me levantava com uma postura melhor, com um sorriso no rosto e com aquelas falas que eu tinha treinado. E isso foi me levando a ter vitórias, pequenas vitórias. Eu fui me aplaudindo e o dia que não dava certo, eu não deixava que aquilo me parava e eu fui vencendo. Eu fui vencendo. Hoje eu prego para grandes números de pessoas. Hoje eu falo em vídeos que era para mim impossível. Hoje eu converso com pessoas em festa de uma maneira mais animada, mais confiante, porque eu comecei a dar passos. Então você quer vencer a timidez? Comece a se desafiar, a dar passos. Você verá que você vai vencer e dia a dia você vai se aplaudir pelas suas conquistas, ok? Então fica a dica. Se você gostou, compartilhe com alguém. Talvez alguém está precisando de ouvir um pouco desse vídeo. E quando você assistir, deixa o seu like, ok? Até!